sobre o estabelecimento da nação de Deus, estabelecimento da nação de Allah sob Jesus, filho de Maria, o profeta de Deus. A morte do falso Messias irá traumatizar cristãos e judeus que o tinham seguido, porque isso lhes revelará que ele não era quem alegava ser. De fato, o papel de Jesus, filho de Maria, que a paz tenha sobre ele, em sua derrota, convencerá a maioria dos cristãos sobreviventes, ou alguns, pelo menos, de que o falso Messias tinha sido o anticristo, profetizado em suas próprias escrituras. O profeta Muhammad, depois de Jesus, sallallahu alaihi wasallam, disse: saibam que o filho de Maria irá descer entre vocês e em breve os julgará de forma justa, de acordo com a lei de Deus, o Corão. Quebrará as cruzes e matará os porcos. Hadith está no Bukhari e no Muslim. Alguns sábios colocam: quebrar das cruzes pode ser figurativo ou literal. A destruição dos ídolos nas igrejas e a remoção de cruzes de seus campanários, assim como a proibição do uso de cruzes pessoais como símbolos da religião, ou a destruição do mito de que foi executado pelos romanos em uma cruz na instigação feita pelos judeus ou os romanos. Da mesma forma, a matança de porcos pode ser de uma forma literal ou talvez figurativa. Conduzir literalmente uma campanha para matar todos os porcos para que o consumo da sua carne se torne impossível. Permitir que sejam mortos ou simplesmente impor novamente a proibição de Deus feita desde tempos imemoriais em relação ao consumo de sua carne, forçando os criadores dos porcos a se livrarem da sua criação por sua inutilidade. De fato, duas das principais práticas cristãs serão removidas, indicando que a religião como ensinada por alguns cristãos modernos, entre aspas, será extinta, fazendo um retorno à religião como pretendia originalmente Jesus, Muhammad, Moisés, o Islã. E disse também o profeta, que a paz tenha sobre ele: não haverá jizya, não haverá imposto para pagar na época de Jesus. Além disso, depois da grande perda de vidas entre judeus, a morte do seu líder provará que ele foi uma falsa esperança, e é provável que a alegação da divindade do falso Messias semeie dúvidas em seus corações. E quando Jesus anunciar que a jizya, o tal imposto, não será mais um meio através do qual os não muçulmanos poderão evitar a submissão à vontade de Deus, eles estarão prontos então para abrir mão da orientação de seus rabinos em favor do retorno à orientação de Deus, retornarem ao Islã. De fato, o fato de que nenhum ou imposto será aceita sublinha a abolição de todas as religiões, exceto uma, que irá permanecer a única religião monoteísta, ou Islã. Será exigido que o povo do livro siga a lei do Islã, a qual Jesus irá impor. Os obstinados que se recusarem serão perseguidos e mortos, ao invés de terem permissão de continuar a sua crença obsoleta. E Deus falou: a hora não irá chegar até que os muçulmanos combatam os infiéis. Saibam que os infiéis buscarão abrigo através de pedras e árvores, mas a pedra ou a árvore irá dizer: ó servo de Deus, existe um infiel
aqui atrás de mim. Venha, ele está esperando. Combate-o. E a árvore ia dizer a mesma coisa. A árvore é conhecido como Gharqad. Não falará, porque essa árvore, um tipo de árvore que não irá falar, porque ela é parcial em relação a alguns infiéis. Isso está no título do profeta Muhammad, relatado por Muslim. Não há menção nesse ponto em relação ao destino daqueles que não são nem muçulmanos, nem do povo do livro, mas acreditamos que alguns deles também morrerão. Talvez outros sejam destruídos por aqueles que são referidos como Juj al-Majuj, ou Gog e Magog. A invasão de Juj al-Majuj, ou Gog e Magog, quem são exatamente o Gog e o Magog? O que nós devemos saber sobre eles? E o que não se sabe? Embora seja sabido, e um dito corretíssimo, do próprio profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, encontrado nos dois principais livros, como Bukhari e Muslim, que ela tenha piedade deles, que são das nações da humanidade. Sobre eles o Corão falou, até que chegou a um lugar entre duas montanhas, onde encontrou um povo que mal podia compreender uma palavra. Então disseram, ó Dhul-Qarnayn, Gog e Magog são devastadores na terra. Queres que te paguemos um tributo para que levantes uma barreira entre nós e eles? Depois de Dhul-Qarnayn então executar o seu pedido sem determinar nenhum tipo de tributo, não quis. Ele lhes disse, como está no Corão, esta muralha é uma misericórdia, rahma, do meu Senhor. Porém, quando chegar a sua promessa, ele a reduzirá a pó, porque a promessa de meu Senhor é infalível. Nesse dia deixaremos alguns deles insurgirem-se contra os outros. Isso significa que será um povo que não está sob a jurisdição de Jesus, quando ele aceita o compromisso de alguns ex-infiéis. O Gog e Magog serão a ameaça final aos fiéis, antes do seu reinado de paz. Então, Deus falou, até o instante em que for aberta a barreira do povo de Gog e Magog, e todos se precipitarem por todas as colinas e aproximar a verdadeira promessa, e eis os olhares fixos dos infiéis, que exclamarão, ai de nós, estivemos desatentos quanto a isso, qual fomos uns iníquos ou injustos. Nem mesmo Jesus, filho de Maria, que a paz esteja sobre ele, será capaz de resistir à vinda de Gog e Magog, porque atropelarão a terra de forma destrutiva, como gafanhotos. Abu Sa'id al-Khudri, que Allah esteja satisfeito com ele, relatou que o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, disse que somente os muçulmanos, ou seja, os fiéis que acreditam em Deus com sinceridade, que se retirarem para suas cidades e fortalezas com seu gado e ovelha, sobreviverão ao ataque violento do Gog e Magog. Também é dito, Deus revelará a Jesus, filho de Maria, trouxe um povo dentre minhas criaturas que ninguém será capaz de combater. Leve meus adoradores em segurança para o Monte Tur. Gog e Magog serão tantos que quando os últimos do bando passarem através do leito de um lago, de cuja água a primeira fileira bebeu, dirão, costumava haver água aqui. Todos que não sejam do seu bando, exceto os fiéis e sinceros verdadeiros em suas fortalezas e refúgios, serão mortos. E o bando então irá declarar, derrotamos o povo da terra, agora só existe o povo dos céus para derrotarmos. Nesse momento, alguém lançará uma flecha para o céu, e essa flecha, alguém irá lançar uma flecha para o céu, e ela, a flecha, irá cair de volta na terra manchada de sangue. Embora Gog e Magog pensem que conseguiram a vitória, sua ostentação será sua queda, porque o sangue em suas armas será um teste do Todo-Poderoso Deus. O fim do Gog e Magog
quando Gog e Magog tiverem expulsado os muçulmanos, os fiéis muçulmanos sinceros, verdadeiros, para suas fortalezas e refúgios, e quando virem o sangue em suas armas, que retornará do céu, tomarão isso como evidência de sua vitória iminente sobre os fiéis. Entretanto, naquela noite, como está no Sahih Muslim, Jesus e seus companheiros implorarão a Deus, e Deus enviará contra eles Gog e Magog, vermes que atacarão os seus pescoços, e de manhã todos perecerão. Sem saber que o bando já foi destruído, os fiéis em suas fortalezas chamarão por um voluntário para observar o que o inimigo está fazendo. O voluntário, sabendo que provavelmente morrerá, descerá para encontrar todos os mortos deitados uns sobre os outros. Ao retornar, ele gritará: ó muçulmanos, ó fiéis, alegrem-se, Deus foi o bastante contra nossos inimigos. Quando Jesus, filho de Maria, e o povo que se refugiou no Monte Tur descerem, encontrarão a mesma cena, sem um único lugar da terra ao seu redor livre do mau cheiro de corpos apodrecendo. A situação será tão repugnante e perigosa para a saúde que Jesus, filho de Maria, irá orar, rezar, pedir a Deus novamente, e ele enviará Deus enormes pássaros para carregá-los e jogá-los, esse povo, Gog e Magog, no mar onde o sol nasce. As consequências depois disso, Deus enviará então uma chuva intensa e purgativa que penetrará em tudo que existe, com duração de 40 dias, ao contrário do dilúvio na época de Noé. Essa chuva torrencial será benéfica, porque a terra será lavada até que pareça um espelho. Deus então ordenará à terra: traga seus frutos e restaure suas bênçãos, como está no Bukhari e no Muslim. Os fiéis permitirão que o seu gado e criações pastem novamente, e eles engordarão de uma forma que nenhuma vegetação os tinha engordado antes. Pomares produzirão frutos de tamanha e qualidade nunca vistos antes, e o gado produzirá um leite de excelente qualidade em enormes quantidades, suficiente para que ninguém experimente qualquer tipo de escassez. Os benefícios então do advento de Gog e Magog será a dizimação dos não fiéis, dos não crentes, deixando o mundo para uma nação de fiéis verdadeiros, e alimento em abundância, depois da terra ter absorvido todos os corpos descompostos dos mortos causados por sua invasão e posterior extermínio. Por um período a riqueza será tão abundante, fartura, que as pessoas não serão capazes de encontrar a quem dar a caridade. Abu Huraira relatou, que Allah esteja satisfeito com ele, que o nosso profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, disse: e não haverá dízia, não haverá nenhum tipo de imposto, o dinheiro será abundante, bastante, de modo que ninguém o aceitará em caridade. Irão querer dar caridade, ninguém vai querer aceitar. A redução do número de homens não será benéfica, causando um grande desequilíbrio na taxa entre os sexos. As mulheres excederão os homens em números, possivelmente devido às baixas na guerra, como foi o caso, por exemplo, recente na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial. O reino e a morte de Jesus, filho de Maria, o reino de Jesus, filho de Maria, que Deus lhe conceda a paz, será pela lei que Muhammad, que a paz esteja sobre eles, trouxe. Isso está de acordo com a aliança de Deus, fez com todos os seus profetas e mensageiros. No Corão é relatado: quando Deus aceitou a promessa dos profetas, disse-lhes: eis o livro e a sabedoria, que ora vos entrego. Depois vos chegou um mensageiro, que corroborou o que já tendes. Crede nele e socorrei-o. Então perguntou-lhes: comprometer-vos-ei a fazê-lo? Disseram: comprometo-nos. Ele disse: testemunhai que também serei convosco
testemunha disso. Então, o reino de Jesus, filho de Maria, que a paz esteja sobre ele, será de acordo com essa aliança verdadeira, a aliança com Deus. E isso é suportado por uma explicação do dito do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, que falou, quando Abu Huraira relatou uma pergunta que ele fez aos seus companheiros: o que fariam se o filho de Maria descesse hoje em vosso meio e os liderasse como um de vocês? O que vocês iriam fazer? Significa, um dos grandes companheiros, conhecido como Ibn Abu Feyd, perguntou: o que significa isso, ó mensageiro de Deus? Ele os liderasse como um de vocês. Respondeu: ele os liderará de acordo com o livro do seu Senhor, o Alcorão, exaltado e louvado seja, e o caminho do seu mensageiro, Muhammad, o último dos profetas. Seu reino será marcado, Jesus, filho de Maria, por respeito mútuo, paz, prosperidade entre as pessoas e união. Em outro dito, Abu Huraira falou: rancor, ódio mútuo, inveja irão desaparecer. E quando ele, Jesus, filho de Maria, convocar as pessoas para aceitarem a fortuna ou a caridade, ninguém irá aceitar, ninguém irá querer. A falta de rancor entre as pessoas será absoluta na relativa por pelo menos 7 anos, quando duas pessoas serão instigadas a sentir ódio, e a palavra entre elas será paz, amor. De fato, a religiosidade e piedade serão a ordem do dia, porque para cada pessoa, uma única prostração para Deus em oração será melhor do que o mundo todo e tudo que ele contém. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O próprio Jesus, filho de Maria, não somente governará e julgará pela lei de Deus, pelo Alcorão, mas também completará todos os pilares islâmicos. Irá completar e praticar todos os pilares islâmicos. O profeta do Islã, o último deles, Muhammad, disse, que a paz esteja sobre ele: por aquele em cujas mãos está a minha vida, o filho de Maria certamente invocará o nome de Deus para a peregrinação, o Hajj ou a Umrah, ou ambos no vale de Rauha, um vale próximo de Medina Munawwara, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, 40 anos após a sua segunda vinda, ele, Jesus, irá morrer, e os muçulmanos realizarão a reza fúnebre, a oração fúnebre, salat janeza por ele. E esse é o momento a qual Deus se refere no versículo do Alcorão: nenhum dos adeptos do livro deixará de acreditar nele, Jesus, antes da sua morte. Se Deus quiser, todas as pessoas serão de um único livro naquela época, a época de Jesus. Como podemos então entender? O retorno de Jesus, filho de Maria, à terra, será um evento verdadeiramente magnificente, cercado por incidentes verdadeiramente magnificentes, tão magnificentes que podem parecer fantasias. Jesus, filho de Maria, irá chegar em um momento no qual o mundo estará em necessidade real de ajuda. De fato, essa ajuda virá, ajuda de Deus, trazendo Jesus, mas algumas das tribulações daqueles dias serão tão grandes que nem mesmo ele, Jesus, será capaz de enfrentá-las, fugindo para os topos da montanha ou se protegendo junto com seus seguidores. Somente o Todo-Poderoso Deus será capaz de salvar toda a humanidade naquele momento. Não obstante, a ajuda divina não somente colocará um fim às grandes tribulações enfrentadas pela humanidade desde o princípio dos tempos, o falso Messias e Gog e Magog, mas também virá para mostrar a verdade sobre Deus, colocando um fim em toda a falsidade, com todos se unindo sobre a verdadeira e única religião monoteísta, é o Islã. Certamente a religião para Deus é o Islã. Então todos os profetas seguiam o Islã, mas cada um com uma lei
para cada época. Porém, o Islã é a religião universal, a qual todos os profetas fizeram um pacto, uma aliança com Deus, o único Todo-Poderoso. Então vamos invocar a Deus, Barakallahu fikum, pelo Corão Karim, supliquem a Deus pela paz, pelo amor e pela misericórdia, pela saúde e bem-estar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, e que a paz e as bênçãos estejam sobre seus profetas e mensageiros, seus companheiros, familiares e todos que o seguem até o último dia. Fala sallallahu alaihi wa sallam: Irhamu man fil ard, irhamakum man fis sama. Tenho piedade, tenho clemência, tenho misericórdia por aqueles que estão na terra, porque aquele que está no céu irá ter piedade, clemência, misericórdia de vós. Isso é uma ordem do nosso mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, para termos misericórdia. Os sábios se reúnem e falam, eruditos verdadeiros, os verdadeiros fiéis só terão sucesso quando tiverem misericórdia, ikhlas, sinceridade. Rahma e ikhlas, a misericórdia tem que estar junto com a ikhlas, com a sinceridade. Sinceridade é você, quando fazer uma ação, desejar a satisfação do teu Criador. Independente de ter reconhecimento mundano ou não. A única coisa que eu quero é ter reconhecimento do meu Criador. A sinceridade está junto com algo chamado al-mutabi'a. Seguir o quê? A Sunna, a Sharia, o Corão e a Sunna do Profeta sallallahu. Sinceridade para Deus, mas a minha ação, além de ser sincera, tem que estar igual àquilo que é recomendado dentro do Islã. Mas os sábios falam, ainda não basta só isso. Tem que ter a sinceridade, tem que ter al-mutaba, seguir a Sunna ou o Corão, mas seguindo a Sunna ou o Corão, você tem que se dedicar todos os dias para seguir como exemplo na tua vida aquilo que Deus falou no Alcorão Sagrado. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vocês são a melhor nação, a última nação que surgiu para a humanidade. Devem recomendar o bem, praticar o bem, levar o bem, ser um benfeitor na terra e coibir o mal. Quando fala coibir, proibir, evitar o mal, você, antes de tirar o mal dele ou dele, você deve tirar o mal de você mesmo. Evitar colocar o teu mal na terra, para não atingir as pessoas que estão em sua volta. Foi isso que o profeta falou para aquele homem, sallallahu alaihi wa sallam, quando o profeta estava falando para todos ajudarem numa arrecadação, fizeram para um grupo de pessoas necessitadas e famintos. Então os ricos vieram e deram a riqueza com amor, querendo ser benfeitor. Então os pobres ficaram constrangidos, sentiram, falaram: ó mensageiro de Allah, eles têm poder aquisitivo, têm dinheiro, estão ganhando recompensas, e nós? Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou: todos podem fazer caridade. E aquele dito que todo mundo conhece: o
profeta falou, estender a mão, ajudar a pessoa de alguma maneira é um tipo de caridade. Falar o bem, recomendando a pessoa a praticar o bem. E falar o bem é de extrema importância. É uma caridade. Um sorriso é uma caridade. Teve um outro relato que o profeta falava, cada coisa que ele falava, o homem retrucava e falava, e se eu não posso estender a mão, falar o bem, dar um sorriso, e se eu não posso, e se eu não posso, e se eu não posso, até que chegou um momento, o profeta falou assim, então evite colocar o seu mal em prática, se afasta, não prejudica, não atrapalha, não incomoda, que você, com essa intenção, desejando Deus, vai estar ganhando como está fazendo caridade. No outro dito, o profeta falou o que? Sallallahu Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Aqueles que acreditam, que têm fé em Deus e no último dia, então devem falar algo de bom, que está de acordo com o Islã. Caso contrário, se não tem algo de bom, o silêncio é o melhor para você. O silêncio, nesse momento, é uma adoração, porque não vai estar atrapalhando e nem corrompendo os demais. Então a gente vai ter o sucesso, porque Deus prometeu o sucesso para aqueles que dão o sucesso para Deus. Dar o sucesso para Deus é voltar de imediato a praticar as ordens de Deus, se arrependendo com sinceridade de todos os erros e pecados. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'idh